Mañana vamos a seguir con la serie de las cenizas. Para aquellos que solo ven el culto principal, oh sorpresa. Pero bueno, las sorpresas de Dios son buenas. Porque por supuesto que en el culto principal hay un banquete preparado para ustedes en términos del sermón de Domingo de Ramos, ¿no? Siempre he dicho en Gracia y Paz, ¿cuál es el peligro de que pidas algo a Dios? Que Dios te lo dé, ¿no? Todos los años, mi oración, Señor, ¿qué les voy a dar? Ya, Gracia y Paz va a cumplir 15 años. Gracias a Dios. 15 años con una iglesia sana. Porque esa iglesia es una iglesia sana. Pero en temas de predicación yo tengo mucho más tiempo antes de eso. Entonces, Señor, la entrada triunfal siempre es la misma. O sea, Cristo todavía no cambió su pollino por un Porsche, una Ferrari para entrar a Jerusalén. O sea, es lo mismo. Entonces Dios me dio, ok, y va. Pero eso es a la una. Hoy, en ese momento, hablemos del sacrificio. Tiene que ver con Domingo de Ramos. Si alguien te persigue para matarte, lo menos que quieres tú es ser visible. ¿Verdad que sí? Ok. Las personas que entraban a Jerusalén para no ser vistas, entraban faltando 2 minutos para las 6. Porque cuando el sol se bajaba, las puertas cerraban. Ya no había cómo entrar. Cristo entró a Jerusalén a la luz del día diciendo, véame. Si me quieren odiar, pues ódienme. Ya, y entró. Lo van a ver, fue increíble el tiempo, el espacio y la hora en que entró y provocó una conmoción en la ciudad. Hablemos de sacrificio, porque fue un sacrificio. Él sabía lo que iba a pasar. Las mismas personas que lo recibieron con Hosana, Hosana, una semana después dijeron, crucifiquen. Las mismas personas. Así es el corazón del ser humano. Voluble, decía Jeremías. Las mismas personas. Porque simplesmente quando entrou a Jerusalém, não acabou com Roma. Quando entrou, dijeron, agora sim, se acabou Roma. Nunca entenderam que su reino não era deste mundo. Vendrá um dia, claro, e reinará aqui, claro, mas não era a ocasião. Judas lo entregou porque estava completamente desesperado y desilusionado. ¿Esa es la palabra? ¿Sí? Desilusionado, ¿sí? ¿Sí entendieron, verdad? Gracias. Hubo un sacrificio. De hecho, bajando desde Betania a Jerusalén, ya empezó el sacrificio. Y para empezar esa plática de esa mañana sobre o sacrifício, há muitas histórias de sacrifício, tu conheces várias histórias. Te vou contar uma que creio que não conheces. Mas se deram conta que um de meus temas preferidos é a Segunda Guerra Mundial, não? Quizá porque tuve 3 tios que foram, não? Quizá seja por isso, quizá seja porque a batalha começou em Itália, entraram por Sardenha, depois Sicília, Itália, e minha mamá era italiana, então por essa razão. Bueno, mis 3 tíos fueron y regresaron, gracias a Dios. Hablemos del sacrificio de una persona en esa guerra nefasta. Toda guerra es nefasta, ¿no? Toda guerra es nefasta, pero bueno. Su nombre era John Robert Fox. Era negro, como tantos que fueron a la Segunda Guerra Mundial y no son reconocidos. Nació en Ohio en 1915. Te voy a dar la historia para que vea quién era él. Ok? De família bautista, todos eles iam à igreja conhecendo. Seu papai era pastor bautista. Era um jovem inteligente. Se ganhou um lugar na Universidade de Wilberforce. Uma grande universidade. Não muito conhecida, mas boa universidade.
Se inscreveu no corpo de treinamento de oficiais de la reserva, o que significa que não só terminou a universidade, hizo um pós-grado, maestria e todo o demás, mas também saiu com o rango de subteniente. Era uma universidade militar, todavía lo es. Quando estallou a guerra, se incorporou a la 22ª División de Infantería, uma divisão de soldados negros, todos aí eram negros. Eu vou contar uma coisa muito interessante, falando agora de minha área, da Força Aérea. Houve um esquadrão da Segunda Guerra Mundial chamado Tuskegee. Assim, o nome é raro, Tuskegee. Tuskegee é uma pequena cidade de Alabama. Todos os que saíram dessa cidade, negros, se incorporaram à Força Aérea Americana. Estados Unidos, é mais um comentário para que vejam o valor que têm esses homens. Os pilotos de Tuskegee, assim chamavam os Tuskegee, não podiam comer com os blancos, não podiam voar com os blancos, não podiam caminhar com os blancos. Sim, racismo, na Segunda Guerra Mundial. Chegaram a Pisa, em Itália, os Tuskegee. O único lugar onde podiam entrar era a cantina de oficiais da Força Aérea Brasileira. Porque aí os brasileiros eram todos negros e brancos e pardos, o que seja, não havia nada de... Graças a Deus não é racismo. Por cantina, entenda, não é como aqui. Cantina em Brasil é uma tratoria. Que é uma tratoria? Uma fondita, como se menciona em México. Uma vez alguém foi a Brasil e disse: "Oi, Ângelo, todos em tu país tomam um montão, ¿por quê?" Porque em cada esquina veio cantina. Não é um antro, é um restaurante familiar, diz cantina. Mas, bueno, os Tuskegee volaram em mais de 144 missões. Nunca foram reconhecidos hasta que os blancos que volavam não se atreviam a entrar à Alemanha volando. Um general em Washington disse: "Nós temos um esquadrão que faz de todo. Quem são? Os negros." Assim lhes diziam, os negros de Tuskegee. E então começaram a entrar à Alemanha e a guerra deu um giro por os aviadores negros de Tuskegee. Para que tenham uma ideia da extensão de lo que passou com eles. Bueno, e regressemos aqui a esse. Esse não era de Tuskegee, mas também era afro-americano, ou como queiram chamar. Se incorporou a 22ª e foram ao conflito. Sua unidade foi enviada direto ao front de guerra europeu, direto à guerra. Em 1944, está pensando: "Pastor, que tem isso que ver com o sacrifício?" Lo vas a ver. Em 1944 lutou com os nazis em Itália, aí outra vez em Itália, não estavam os brasileiros. Foi aí onde em dezembro deste ano, de 44, se lhe encargou que se quedara ele solito em um pueblito chamado Sommo Colônia, em la Toscana. Le dijeron: "Trépate a la torre de la iglesia y checa el avance de los nazis y nos informe." Subiu a la torre. Aí com su radio se comunicou com seus colegas abaixo e emitiu uma ordem que era ilógico. Ele disse à aviação aliada: "Bombardeiem a cidade, empezando por minha posição." Le dijeron: "Teniente, pues, usted está aí, é sua posição." Exato. Porque eles são em maior número que nós, não vamos a sair de aqui. E então, para que dê tempo de que meus companheiros salgam da cidade, bombardeiem a cidade completa, arrasem a cidade. O operador de rádio insistia: "Tenente, pues você está aí." Eu digo: "São ordens. Obedece, cabo. Bombardeia a cidade." Lo hicieron. Já sabe o resultado. Salvou a vida de todos sus companheiros, blancos, negros, não importa. Quando lograram entrar a la cidade, que já não existia, de hecho, esta cidade jamás se levantou. Hasta el día de hoje são ruínas. Um pedaço de madeira aqui. Já não é essa cidade, é na Toscana. Quando os americanos entraram à cidade, encontraram o corpo de John Robert e a seu redor 357 nazis.
foi condecorado pós-mortem, porque salvou a todo um batalhão. Esse é sacrifício. E assim há um montão de outros sacrifícios na Segunda Guerra. Não vou mencionar aqui, não vale a pena, mas isso habla de sacrifício. Mas não é comparação. Por mais história de sacrifícios que podemos pensar, imaginar, saber, não é comparação com o que hizo Cristo por nós na cruz. De hecho, foi o sacrifício perfeito. De hecho, después que el velo se abrió y los sacerdotes en el santo lugar, mirando al santísimo lugar, vieron que no estaba el arca, se acabó el sacrificio en el templo. Cristo fue el último sacrificio. Ya sabe la historia, se abre el velo. El arca desapareció en el año 600 antes de Cristo. El último rey que tuvo acceso al arca o a la idea del arca de la alianza fue Manasés. Después de él no hay. Vas a Roma, está la columna de Adriano, ¿no? Los romanos eran muy precisos en su historial y su relato de guerra. La columna de Adriano es el botín que tomaron de Jerusalén, esculpido en la columna. Entonces está, por ejemplo, fascinante, está la menorá, el candelabro, está la mesa. E aí vês a los soldados romanos cargando tudo isso. Falta uma coisa, que é o que falta? El arca. Já não estava quando o templo foi destruído. Mas, bueno, o sacrifício supremo e perfeito de Cristo. Se John Robert Fox logrou dar vida um pouquinho mais allá a seus companheiros, Cristo nos dá vida eterna, vitória, consciência de vida, direção ao céu, através de lo que hizo en la cruz. Dice la palabra, nada saben los que conducen procesiones. Directo. ¿Para qué? ¿Para qué? Nada saben los que conducen procesiones. Significa que el sacrificio de Cristo fue único, perfecto y total. Y total. Há duas palavras que caminham juntas, humildade e sacrifício. O ponto 1 dessa plática é este. São 4, aí vai. Humildade e sacrifício, porque não há sacrifício sem humildade. E a humildade te motiva ao sacrifício. Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Alguém me pode ler o que está aí, por favor? Filipenses 2, del 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Já hablamos sobre a humildade na semana 2 dessa série, por isso não vou entrar a profundidade nisso, porque já falamos, pero sí temos que reconhecer outra vez que onde há sacrifício, há humildade. Cristo voluntariamente renunciou ao cielo para venir a la tierra como sacrifício por nossos pecados, tu e míos. Só Ele. Não se aferrou a sua corona, não se aferrou a seu trono, a seu poder, sendo que lo deixou todo para ser um humilde siervo e entregar sua vida em uma cruz. Increíble. Ele sabia que para rescatar al mundo de la maldição del pecado, isso lhe custaria a vida. Ele sabia, claro que sabia. Claro que sabia. Pero há um custo. O ponto 2 dessa plática é: sempre haverá um custo. Por lo tanto, suena muito difícil e muito duro, pero antes de seguir a Cristo, tu tenías que haber calculado o custo de hacerlo. Há pessoas que me estão vendo por internet, não sabias, verdade?
São pessoas que dizem, não, a vida cristiana é muito difícil. É porque não calculaste o custo de lo que estavas fazendo. E Cristo foi direto. El que não calcula, se perde. Se vas a seguir os passos de Cristo, igreja, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Se de verdade vas a seguir a Cristo, significa, se vas a ser discípulo de Cristo, então vas a experimentar el sacrifício em carne própria. É parte de. E Jesus é muito, pero muito direto a esse respeito. Miren isso, Lucas 14, por favor. Eu quero que alguém me leia del 25 al 30 e outra pessoa del 31 al 33, por favor. Lucas 14, 25 al 30. A ver. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, y todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no lo pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. É um dos textos mais duros da Bíblia. Não digo só do Novo Testamento, da Bíblia. Cristo camina, aí um montão detrás dele, se detém, se dá a volta e diz, o que está nascendo? Assim. O que está nascendo? Sabem o que lhes vai custar isso? Calculem. Seguir-me não é fácil. Duríssimo. De los textos mais duros que há em toda a palavra. Quando nós rentamos essa casa, estávamos entre rentar esta casa ou a bodega que está aqui ao lado, do mesmo dueño. De hecho, se tu não sabias, há um túnel que conecta essa casa com a bodega. Por isso, quando chega a Graça e Paz, impõe manos para allá, porque também la queremos rentar. Então, impõe manos allá, ok? Não é cambiar de aqui para allá, é ter os dois. Essa é a ideia. Esse lugar é um hangar, um pequeno hangar de uma avioneta. Estamos entre rentar esta casa e a bodega. Por que rentamos aqui? Aí era mais caro. E não foi falta de fé. Exatamente o que diz o texto. Calculamos. Podemos pagar, não podemos pagar. Porque a fé é padre, mas a fé te acciona. A fé em acção, verdade? Ok. Esse lugar que está allá é um cascarão, não tem nada, nem salões, nem banhos, nada. Teníamos que construir todo. Ana Luísa entrou com nós e Fernando também, eles viram aí adentro. E aqui era construir algo também. Não foi nada sencillo, mas já teníamos a estrutura hecha para usar. Era mais barato aqui que allá. Calculamos exatamente o que disse Cristo. O que hubiera passado se rentáramos allá? Acuérdate, nos quedamos meses sem templo porque o teto de allá colapsou. Não sabíamos se as pessoas regressariam na Graça e Paz. E um compromisso como esse era difícil. O que hubiera passado? Rentamos allá e não podemos pagar. Exatamente o que diz o texto. Quem quedaria avergonzado? A ver, tu sabes, quem? Cristo. E Ele não merece ser avergonzado por ti e por mim. Por isso há que calcular. Cálculo. A fé é padríssima, mas a fé sem obras. ¿Para quê? Verdade? É exatamente isso. O desafio de Jesus é renunciar à família. Ojo, não é abandonar a família. Não, não diz isso. Significa que em tu vida tem que haver um primeiro lugar. E em primeiro lugar tem que ser Cristo. Tivemos aqui uma reunião em miércoles. Vieram mais de 80 pastores.
Después les comentamos todo lo que pasó, fue hermoso. En esas reuniones siempre dan lugar al pastor de la iglesia para un mensaje. Y, pues, hermano Ángelo, pasa, por favor, sí, claro. Y le dije algo, le dije así, esa historia de que, y cantamos, ¿no? Temprano yo te buscaré, y bla, 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 padrísimo. La música es hermosa, pero la música no es bíblica. Salmo 61, David diciendo, ¿no? Temprano te buscaré, correcto, pero no habla de la hora del día. Porque Jehová es un Dios atemporal. Lo puedes buscar las 24 horas del día. Cristo lo hacía en la mañana, perfecto. Quizás tú digas, pastor, ven para las 4 de la mañana para orar, te felicito, síguelo haciendo. Adelante, perdón, yo no, tú adelante. No es el tiempo, es la prioridad. Temprano yo te buscaré significa tú serás la primera persona con la cual hablaré todas las mañanas. Es eso, prioridad. ¿Cristo levantaba en la mañana? Claro que sí. ¿Oraba en la mañana? Claro que sí. Si a ti te acomoda mejor, adelante. Pero eso temprano te buscaré no es temporalidad, es prioridad. Prioriza a Cristo en tu vida. Habla con Él primero, antes de hablar con los demás, y verás como tu vida va a cambiar. Sacrifica isso. Tem que estar disposto a hacerlo. É um desafio. Tienes que colocar a Cristo primeiro, tienes que dejar outras coisas a um lado. E se hacemos isso, depois de pagar o preço e o custo, o que sigue, desde o ponto 3, é que nossa identidade cambia. Estaremos crucificados com Cristo. Esse é o ponto 3. Nunca experimentaremos os clavos. Pela carne, tem que ser sacrificada. Há passagem na Bíblia que describe nuestra posición en Cristo y nuestra relación con el mundo. Gálatas 2:20, te lo voy a leer. Esa es nuestra posición. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? A ver, no más que yo entienda. ¿Quién escribió eso? Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una de dos, o vives tú en ti, ou vive Cristo em ti. Ambos não ocupam o mesmo lugar. É uma lei universal. Dois corpos não ocupam, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço-tempo. Ou eres tu, ou és Cristo. E o que agora vivo na carne, lo vivo na fé do Hijo de Deus, el cual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é nossa identidade, esta é nossa posição. Mira, sí, es correcto. El discipulado y el sacrificio son difíciles, sí lo son. Sí, tienes que estar dispuesto a dejar, a soltar todo lo que creíste hasta el día de hoy que era importante para ti. Tienes que soltar eso. Sí, habrá oposición y mucha. Cada vez que intentes seguir a Cristo, alguém se vai levantar em contra de ti. E os piores inimigos são os da família. E não digo família cristiana, tu e eu, família carnal. Esses são os piores inimigos, porque nos conhecem e nos atacam. Por isso sim, haverá oposição, pero sim, Deus irá sempre contigo. Há um pacto. Há um pacto. Assim que por mais difícil que seja soltar as coisas, deixar ir as coisas, fazer sacrifícios, nunca te olvides de que Ele sempre estará contigo. Outra vez, é um pacto. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nossas debilidades. Isso é hermoso, hermoso. Sino uno que foi tentado em todo segundo nossa semelhança, pero sin que acerquémonos, pois, confiadamente ao trono de la gracia, para alcançar misericórdia e hallar gracia para el oportuno socorro. Eu vou traduzir isso. Acérquense ao trono, esperando receber algo.
Cada persona que se acerca al trono no se aleja de él de manos vacías. Atrévase a acercarse al trono de gracia. Un día lo veremos tal y como es el trono. Pero por ahora imaginen cómo es el trono. Nada más eso. El sacrificio requiere coraje, convicción y confianza, pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero vale la pena. Vale la pena. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, dice así, el punto 4 es, regrese una, ahí está, vale la pena. Di conmigo, vale la pena. Ahora con confianza, ¿no? Creyendo, a ver, 1, 2, 3. Vale la pena. Siempre valdrá la pena. Si es con Cristo, todo vale la pena. Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese pasaje já expliqué aquí un montón de veces, no voy a regresar a explicar, pero tiene que ver con la carrera, con la vida que estamos llevando. Jesús sacrificó su vida por el gozo puesto delante de él. Él sabía lo que hacía. ¿Cuántas y cuántas veces sus discípulos dijeron, Señor, si vas a hacer algo, hazlo ya. Hazlo ya. Todavía no llega mi hora. Hazlo. O sea, era una condena constante con él. Su grupo quería ya acabar con Roma. Su grupo quería ya ser conocido como aquellos que siguen a Jesús. Y luchó con eso todo su ministerio. Por eso, cuando fue clavado en la cruz, lo abandonaron. Dijeron, no funcionó. Era otro más. Era otro más. Una vez preguntaron a Pablo, ¿tú sigues a ese Corbaín? Corbaín era el nombre de una persona que llevó al desierto a un montón de gente y los mató a todos, se mataron en el desierto. Se decía Jesucristo, decía el Mesías. Pues los romanos preguntan a Pablo, ¿eres discípulo de Corbaín? Pues no, yo sigo a Cristo. Había siempre una tensión en el grupo de Cristo, siempre había una tensión. No era fácil. Eran 12 cabezas completamente diferentes una de la otra, pues había dos grupos de hermanos ahí, ¿no? Pero se peleaban entre ellos también. Que la iglesia exista es un milagro, empezando con esas 12 personas. Fue un milagro. Y la historia es, si Cristo pudo con ellos, podrá con nosotros también. Porque no somos diferentes, ¿eh? No somos diferentes. Todo va bien hasta que hablamos la palabra sacrificio. Y uno dice, no, ahí sí ya, no le entro. No. Todo va bien, sacrificio, no. Es una realidad. Es una realidad. Tú estás aquí en esta mañana porque tuviste que dejar algo. Tuviste que dejar de hacer algo, de planear algo para seguir a Cristo. ¿Sí o no? Yo creo que todos aquí tuvimos que hacer eso. Unos más, unos menos. Pero el punto 4 es este. Vale la pena. Sabemos quiénes somos. Hubo un sacrificio, sim. Nenhum sacrifício se compara al de Cristo. Foi uma massacre emocional, espiritual, física sobre ele. Um solo homem, o Criador, não? Para cambiar a criação, e lo hizo. Por lo tanto, e toco a oração. Se Cristo tinha a necessidade de orar, quem somos tú e eu para não fazê-lo? ¿Estão aqui todavia? Se ele sentia necessidade de orar, quem somos tú e eu para não orar? O cristiano que não ora, tem nome, sabe como é? Rebelde,
Aí pastor, que feio, ni modo. Tu pensavas que rebelião era só pecado? Pois para um cristiano, não orar é pecado. Porque a oração é a vontade de Deus. Se não oramos, estamos em contra da vontade de Deus. Então, somos rebeldes. Casi James Dean, não? Rebeldes sem causa, porque não há causa para não orar. Não há excusa para não orar. Regressemos aqui. Quero ensinar-lhes algo. Quando cambiamos nossos desejos e anhelos egoístas por uma vida de discipulado e serviço a los demás, os sacrifícios que hacemos têm significado e propósito. De hecho, o sacrifício que haces tu tem nome e tem rostro. Pénsalo bem. Qual foi a última vez que serviste a alguém? Les digo uma coisa, manter esse lugar, ter esse lugar, as atividades que temos, e ayer tivemos junta de líderes aqui, planeamos atividades para todo esse ano que vocês nem se imaginam. Vai ser uma revolução isso. Custa trabalho? Sim. Sacrifício? Sim. Vale a pena? Sim. Porque é para Ele mesmo. É para Ele. Regressemos aqui, estamos terminando. Já estou vendo o relógio em frente de mim, já quase. Já quase. Por lo tanto, a pergunta é essa, aí em tu coração responde, qual foi a última vez que serviste a alguém sem nenhum interesse? O grupo lo hizo el miércoles. Pero bueno, sin sacrifício de Cristo não há redenção. Te vou repetir, sin o sacrifício de Cristo não há redenção. E sin sacrifício de todos nós, a redenção não contagia a la seguinte geração. Se estamos aqui hoje, é porque houve uma geração de santos antes de nós que pagou o preço para que estivéssemos aqui hoje. Isso é generacional. O sacrifício é poderoso, pode cambiar, por exemplo, o resultado de uma batalha, como a história que compartilhei no início, não? Um sacrifício cambiou a história da batalha. Pode cambiar a vida de alguém que necessita ajuda. Pode redimir a eternidade de alguém, pero tem que haver um sacrifício tuyo e mío. De compartilhar a palavra, de falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Não importa lo dura que haya sido a vida. Não importa. Não importa quão lejos de Deus quizás te sientas hoje. Não importa. Não importa lo difícil que creas que é tu vida. Não importa. O sacrifício de Cristo foi mais que suficiente. Amém. Estamos terminando e quero falar de lo que daremos em uma hora, o culto principal, a entrada a Jerusalém. Quero tomar-me um momento para reconhecer que hoje, domingo de Ramos, não? Domingo de Ramos, não? Domingo de Ramos. Muitas igrejas leem esse passagem que vou ler. Jesus entrando a Jerusalém. E nessa história, Jesus é tratado como um rei. Ele nunca pediu isso. Ele nunca demandou isso. Cada vez que ele tentavam ser rei, ele se ia. Porque não era sua hora. Não era o momento. Lucas 19. Então vou ler. 35 a 38, e lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, a ver, quero que me entendam algo, ele saiu de Betânia, passou por Betfagé, subiu el Olivete, el Monte de los Olivos, se diz Olivete, hoje não há nada. Há um árvore nada mais. O molino de aceite que havia aí, por isso Getsemane significa molino de aceite. O molino era uma fábrica de aceite. Há uma... se caminas... Deixa-me ubicar, espera. Se caminas um pouco a oeste do Monte do Olivete, vas encontrar uma base de uma construção. E era o molino de aceite. Por isso, só Cristo tinha a autorização do dueño para entrar nesse huerto a orar.
porque era muy cara la aceituna, era muy cara la piedra, era muy caro todo, y seguramente el dueño de la fábrica de aceite no confiaba en los discípulos de Cristo, los conocía muy bien. Dije, no, pues ese es Pedro, no, olvídalo, ese cuate pura bronca con él, no entra. Por isso dijo a Cristo, solo tú entras, en ti confío, en ellos no. Por eso Cristo decía, mira, quédense aquí, yo voy allá, a la distancia de un tiro de piedra. Uno pregunta, ¿qué distancia será esa? Bueno, si fuera un tiro de piedra de Goliat, sería 1,5 kilómetros, ¿no? Pero el promedio de un varón judío era 45, 50 metros más o menos. Y entonces, hoy en día el Olivete no hay nada, te digo, es muy triste. Había mucha sombra ahí, ya no hay. Hay un árbol, eso sí, de la época, y una base, ¿no? De una construcción que una vez hubo ahí. Están en un proceso de, a veces la palabra es correcta, reforestación, ¿es correcto? Okay, para que fuera lo más parecido posible a la época del templo. No de Cristo, no les interesa eso, pero del templo. Entonces, se está poniendo bonito otra vez. Se está poniendo bonito el lugar. Pues entonces, la geografía nos enseña eso. Salieron de Betania, pasaron por Beit Fagé, subieron, y entonces de ahí se veía, en el Olivete, se veía allá a Jerusalén, muy cerquita. Para que entienda la dinámica de lo que estamos hablando, ¿no? Para que te ubique en el espacio-tiempo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria, ¿qué? Y entonces cuando Jerusalén se hace cada vez más y más cerca, Jesús llora por la ciudad. No estaba llorando porque sabía cómo terminaría la semana. Él sabía cómo terminaría la semana. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, se te van a acabar, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo. Mire que hermoso de tu visitación. Oh Jerusalén, tú no sabes quién está entrando por tus puertas. Si supieses, nunca cerré las puertas a nadie. Bueno, la semana que viene es domingo de Pascua. Es un día en que celebramos la resurrección del Maestro, del Mesías, del Hijo del Todopoderoso Dios y el cumplimiento de las profecías acerca de Él. Hubo muchos, la palabra, ¿cuál es? ¿Está bien? Contemporáneo, ¿se usa palabra en español también? ¿Sí? Ok. Hubo muchos contemporáneos de Cristo que no reconocieron que Él era el Mesías, y lo sabemos. Estuvieron con Él, platicaron con Él, convivieron con Él y no creían en Él. Para ellos, eso que está aquí, mira, para ellos, el sacrificio no era más que la pérdida de una vida humana. Mira qué lástima, tan buen orador que era, imagínate, platicamos un montón y mira, pero para aquellos que creen, el sacrificio es promesa de vida eterna. La pregunta es, ¿cuántos aquí creen? Para la otra, ¿cuántos aquí confían? Esta vida de fé pode ser, e de hecho será, muito costosa. Prepárate. Há um custo. Mide bem o que vas a hacer. Mide bem tus decisiones. A vida de fé que traz ahorita é muito costosa, mas recuerda que Cristo ha prometido sempre estar contigo e nunca te vai deixar. Nunca te vai abandonar. Porque assim como entrou a Jerusalém, um dia entrou a tu coração. E todavia está. E governa. E comanda.
y vive. Se ponen de pie, por favor. En automático, cierra tus ojos. Senhor Jesús, sabemos que hay más, la historia no termina ahí. Eso apenas empieza. Pero gracias, Señor, por las maravillas que podemos contemplar con los ojos que un día formaste, Señor. David fue claro, mi embrión vieron tus ojos. Ya la dimensión de la creación, ya todo lo que va a pasar, ya todo lo planeado, todo está en tus manos. Nosotros como tus hijos solo podemos decir sí y amén. Y así sea, Señor. Gracias por haber entrado a Jerusalén. Gracias por ser tan valiente que lo hiciste a la luz del día, no a la virada del día, como entran los ociosos, como entran los perezosos, como entraban los ladrones. A la luz del día, acaparando todas las atenciones. Alguns pensaram, por fim entrou, depois de 3 anos e meio dando voltas. Havia entrado já para ensinar, por supuesto, mas nunca havia entrado como rei e foi recebido como rei. O Império Romano começou a temblar, a Torre Antônia começou a gritar-se. As muralhas do templo temblavam, porque as calles reconheciam quem acabava de entrar. É Rei de Reis e Senhor de Senhores. No es cualquier cosa. Gracias por haber entrado allá un día, Señor, y gracias por haber entrado en nuestros corazones un día. Muchas y muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dé un aplauso fuerte al Mesías Jesucristo. Él merece.